amém? Para nós, neste momento em que nós estaremos gravando este vídeo, amém? Para nós é motivo de alegria. Mais uma vez, estarmos aqui gravando este vídeo para colocar nas nossas páginas na internet, amém? Onde nós estamos pregando a palavra de Deus, amém? No meio desse veículo de comunicação que para nós aqui, os cristãos sérios em Deus, vemos com nossas visões que a internet é um meio de comunicação aí que Deus tem colocado hoje, em nossos dias, para nós pregarmos a sua palavra, amém? A Bíblia fala e diz que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e as guarda, porque o tempo está próximo. Amém? O tempo está próximo. Jesus nos dá dicas importantes de como será aí a sua vinda a essa terra. A Bíblia diz, não é eu, que quando Jesus voltar a este mundo, né, será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento. Amém? Até o dia em que Noé entrou naquela arca, diz a Bíblia Sagrada, e não é eu. E quando Noé e a sua família entrou naquela arca, né, o próprio Deus a trancou com as suas próprias mãos. E aí veio o dilúvio, amém, que consumiu todos aqueles malignos da terra. Aquelas pessoas que não temiam a Deus, não respeitavam a Deus, não tinha leis, eram pessoas que não tinha lei, não tinha regra, eram desregrados, eram bárbaros, eram malignos, eram cruéis, eram pessoas que não respeitavam a Deus, não respeitavam o próximo, cometiam toda sorte de maldade na terra, matavam, roubavam, furtavam, enfim. Estavam totalmente sem lei. Corrupção geral, diz a Bíblia. Corrupção geral. E a Bíblia diz que Jesus virá assim. Jesus virá também assim. Amém? Jesus virá nessa época. Jesus dá esse exemplo. Por isso que ele virá. Ele virá porque ele não vai mais aguentar deixar o povo dele aqui no meio de um monte de violentos. No meio de um monte de gente que não respeita a Deus. Né? Por isso que ele virá. Para nos tirar da terra, para nos salvar. Porque ele não vai mais suportar, ele não vai mais aguentar ver o seu povo, a sua igreja suportar aí, né, uma violência terrível. Aí Jesus virá. Quando Jesus virá, vai ser a nossa salvação. Nós devemos estar preparados com o coração íntegro, reto diante de Deus, praticando a piedade, praticando a justiça, praticando aí a retidão, respeitando a Deus, respeitando a palavra de Deus, respeitando ao próximo, não mentindo, não roubando, não furtando, não defraudando, respeitando, ganhando o seu pão de cada dia com suor, amém? Com trabalho, com honestidade, amém? Acima de tudo, com trabalho. Por isso Deus nos deu duas mãos, Deus nos deu aí os órgãos, olhos, Deus nos deu aí o ar. Todo mundo tem saúde para trabalhar, amém? Para trabalhar, amém? Para conseguir o que o coração deseja com muito trabalho. Acordando 5 horas da manhã, assumindo uma responsabilidade, né? Trabalhando direitinho para quando chegar no final do mês ganhar aquele salário para comprar aí a sua cesta básica. Para pagar as suas contas, amém? Então, temendo a Deus, se contentando com o que tem, com o que chegou em suas mãos. Amém? Respeitando as leis dos homens, não cometendo nada de maldade. Amém? Então, nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19. A Bíblia fala de um Zaqueu publicano. No capítulo, você que tem a sua Bíblia aí, se você tiver na sua sala, se você tiver no seu quarto e por acaso, numa casualidade, você abrir esse vídeo, que eu estou pondo na internet, eu estou fazendo a minha parte. Porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho.
né? Naquele grande dia, Jesus vai cobrar de mim o que tu fizeste na tua geração. Eu vou dizer, Jesus, eu evangelizei, eu preguei a tua palavra. Tinha internet, eu tinha um aparelho na minha casa, né? Tinha um aparelho e eu preguei a tua palavra, deixei guardado lá. Eu fiz alguma coisa, eu não fiquei de braços cruzados. Eu disse para o povo se arrepender. Eu disse para o povo ir para a igreja. Nós temos uma igreja aqui no nosso bairro. Nós temos uma igreja chamada Assembleia de Deus, tradicional, onde nós nos reunimos para adorar o Deus vivo. E nós convidamos as pessoas. Na minha casa mesmo. Na minha casa eu pretendo no futuro, se Deus quiser, se Deus abrir as portas, fazer uma escola e uma igreja. Para quê? Para ensinar a palavra. Para educar a minha comunidade, o meu povo, as pessoas que moram aqui perto de mim. Amém? Deus se agrada disso. Deus se agrada disso, amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, diz a Bíblia, ia passando, né? Ele entrou naquela cidade de Jericó, aquela mesma cidade que Josué, com o seu exército, destruiu e salvou ali. Raabe, creio eu, né? Creio eu. Muitos milhões de anos depois, Jesus entrou nessa cidade. Entrou lá e passando, diz a Bíblia, eis que havia ali um homem. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Diz a palavra de Deus que esse homem chamado Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e ele era muito rico. Diz a palavra de Deus, não é eu, que este homem Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Diz a Bíblia que ele não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Diz a palavra de Deus que ele tinha dois obstáculos. Ele queria ver Jesus. Ele era rico, ele era publicano, ele habitava na cidade de Jericó. E Jesus passando ali, multidões e multidões estavam ao lado de Jesus, querendo ouvir a palavra que saía dele, querendo ouvir o ensinamento que saía dos seus lábios, do seu coração, querendo ver os milagres, porque Jesus Cristo foi um homem notável que morou aqui na terra. Jesus Cristo foi um homem fenomenal. Jesus Cristo é um homem ungido de Deus e ele aí cura nossas enfermidades, ele expulsa os demônios. Jesus Cristo nos dá vida e vida em abundância. Ele veio para o pobre, ele veio para o rico, ele veio para todos os seres humanos da terra. Jesus Cristo veio para os mortais da terra. Amém? Para todo o tempo, porque Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus é a palavra, é o verbo. Amém? Nós estamos felizes, diz a Bíblia, que aquele homem, ele tinha ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma baixa estatura. Ele não podia chegar a Jesus, porque tinha uma multidão. Existia uma multidão. Jesus era um homem popular. Jesus era um homem público. Jesus era um homem que estava no meio do povo. Ele não se escondia. Jesus falava a verdade. Jesus fala a verdade. Amém? Ele não veio enganar ninguém. Ele não veio iludir ninguém. Ele veio falar a palavra de Deus. Ele veio dizer para nós, o mundo, que nós devemos nos arrepender, que nós devemos nos converter dos nossos pecados. É isso que nós pregamos nas igrejas. É isso que nós pregamos aqui na internet, nesse mundo eletrônico. Aonde nós formos, nós pregamos a palavra de Deus. Diz a Bíblia que correndo adiante, ele correu adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Veja que ele correu, ele subiu numa figueira brava, a Bíblia diz, brava, não sei, ela tinha espinho. Ele subiu lá para ver, porque ele sabia que Jesus passaria por ali. Vamos fazer como o Zaqueu fez. Vamos correr atrás de Jesus. Vamos correr atrás de Jesus, porque quando a gente corre atrás de Jesus, clamando de dia e de noite por Ele, a gente clamando com fé, com ousadia, suplicando, pedindo misericórdia, chorando nos pés de Jesus, Jesus nos atende, porque a Bíblia diz, não é eu, que Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, e assim como Ele atendeu Zaqueu, e Zaqueu era rico,
diz a Bíblia Sagrada. Mas para ir a Jesus, todo mundo precisa ir a Jesus, tanto rico como pobre, todo mundo precisa ir a Jesus, amém? Diz a Bíblia, e correndo ainda, e a Jesus correndo, porque o tempo está remido, o tempo está remido, amém? Quando Jesus chegou àquele lugar, diz a Bíblia que olhando para cima, Jesus olhou para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Naquele dia, Jesus olhou para cima. Veja que ninguém falou para Jesus quem era aquele homem. Ninguém falou, mas Jesus, ele é onisciente, Jesus, ele é onipotente, Jesus é onipresente e ele sabe o nosso nome, ele sabe onde a gente mora, ele sabe o que a gente precisa, ele sabe de toda a nossa vida, porque foi ele que nos criou, foi ele que nos formou, foi ele que é da vontade do coração dele nós estarmos aqui nesta hora, neste dia. É o propósito do coração dele, amém? E Jesus conhece todo o planeta, amém? E naquele dia Jesus falou para ele: desce depressa, Zaqueu, porque convém pousar em tua casa, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E apressando-se, desceu, recebendo com júbilo, com alegria. Nós devemos receber Jesus com alegria. Nós devemos receber o Filho de Deus com alegria no nosso coração. Quando nós recebemos um cristão na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando nós recebemos aí uma pessoa que se diz cristão, que tem Jesus no coração, ele é filho de Deus, ele é seguidor de Deus, ele confia em Deus, amém? Tem fé em Deus, nós devemos receber aquela pessoa como se fosse o próprio Jesus, com júbilo, com alegria, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ele recebeu Jesus com alegria, porque ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem Jesus era. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso socorro. Jesus é o nosso ajudador. Jesus é o nosso amigo, ele é o nosso salvador, Jesus é o nosso mestre, Jesus é tudo para o mundo, amém? Jesus é a nossa esperança, diz a Bíblia, e não é eu, que vendo todos isso, todo mundo via, a multidão via ali o que aquele Zaqueu fazia, todo mundo estava vendo, e murmuravam, era um bando de murmuradores. Nós observamos que eles eram um bando de murmuradores, amém? Em vez de eles ficarem felizes, porque Jesus ia repousar na casa de Zaqueu, na casa daquele homem de baixa estatura que era rico, mas não, eles murmuravam. Nós não devemos murmurar por nada nesta vida, nada, nós devemos se alegrar com as pessoas, nós devemos nos alegrar com as pessoas, amém? Dizer para o espírito de murmuração ir embora. Para o espírito da murmuração ir embora das nossas almas, do nosso espírito, do nosso dia, porque Deus não se agrada do homem e da mulher que só vive reclamando. Deus não se agrada do homem e da mulher que nada para ele fica aí satisfeito com nada, tudo para ele é insatisfação. Deus não se agrada com esses tais. Deus se agrada com agradecimento. Deus se agrada aí, embora as coisas estejam difíceis, embora as coisas estejam complicadas, mas nós devemos dizer: Jesus, muito obrigada. Obrigada, Jesus, porque hoje eu estou com essa dificuldade. Obrigada, Jesus, porque hoje eu estou passando por esta tribulação, por essa aflição. Obrigada, Jesus, porque hoje tu colocaste pão na minha mesa. Hoje não faltou o pão, não faltou a água. Obrigada, Senhor. Devemos agradecer a Deus todo santo dia, pelo ar que nós respiramos. Se nós temos R$1 no nosso bolso, nós devemos agradecer. Se nós temos dinheiro, 1.000, 2.000, 3.000, nós devemos agradecer a Deus. Amém? Devemos ser gratos a Deus, porque Deus se agrada dos agradecidos. Deus se agrada das pessoas que agradecem a Deus. Amém? Diz a Bíblia que eles murmuravam dizendo que Jesus estava entrando. Quem estava hospedando Jesus
era um homem pecador. Todo mundo sabia que Zaqueu era pecador, mas Jesus veio para o pecador. Jesus veio salvar a alma do pecador, da pecadora. Jesus não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Jesus é o médico dos médicos e ele veio curar as nossas enfermidades, ele veio curar a nossa úlcera, ele veio curar o nosso câncer, ele veio curar aí as nossas feridas. Jesus veio curar a nossa alma, Jesus veio curar, restaurar, Jesus veio nos restituir, Jesus veio para nós, distante dele, amém? Jesus veio para nós. Jesus comia com pecador, Jesus almoçava com pecador, Jesus almoçava com as pessoas pecadoras, porque ele queria salvar aquelas pecadoras, aqueles pecadores, ele queria salvar uma alma ali, ele queria salvar todas as almas ele quer salvar, ele não veio condenar as almas dos pecadores, não, ele veio salvar. Essa é a função de Jesus Cristo. Essa é a função de Deus. Deus enviou o seu Filho para salvar as almas dos homens. A Bíblia diz, não é eu, que quando um pecador ouve a palavra de Deus, crê em Jesus Cristo, lê a Bíblia, vai para a igreja, assiste um culto, e após o pastor convidar ele para ele aceitar Jesus, e ele vai lá no púlpito e confessa Jesus diante daquele multidão, diante daquela assembleia, diante daquele povo, ele confessa Jesus e crê que Jesus é o Salvador dos homens, da alma. A Bíblia diz que o nome dele é escrito no céu, os anjos fazem festa, não é eu, e o nome dele é escrito no livro da vida, e agora ele vai ser batizado, e ele é uma nova criatura, e agora ele faz parte daquela assembleia até o dia do fim da vida dele. É para isso que a igreja existe na terra, é para ganhar almas, é para pregar o evangelho do reino de Deus. É para isso que nós existimos aqui, para falar de Jesus, que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus perdoa os pecados e Jesus nos leva para o céu. Amém? Agora a pessoa tem que crer. A pessoa tem que confessar diante de Deus e diante dos homens a sua fé. Ela tem que tomar essa decisão, tomar este passo importante na vida dela, porque é único. Depois da morte, diz a Bíblia, não é eu, segue-se aí o juízo. O juízo de Deus. Você ouviu a palavra de Deus lá na terra? As igrejas estão espalhadas no mundo todo, de domingo a segunda, chamando, convidando, na internet, na televisão, no rádio, em todo, pregando o meu evangelho. Você ouviu, você deu crédito, amém. Você agora foi batizado, você crê no sacrifício de Jesus, agora você faz parte de uma igreja, agora você teme a Deus, você largou aquela vida de pecados que nós tínhamos, todos nós, amém. Agora você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, amém. Diz a Bíblia que levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Nós estamos orando para Deus tocar no coração de um Zaqueu do planeta. Nós estamos orando para Deus levantar Zaqueus no planeta, para que ele venha repartir a metade dos bens dele aos pobres. Amém? Assim como Zaqueu fez. Zaqueu era um homem rico, diz a Bíblia, e olha o que ele fez. Eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, alguém restitui o quadruplicado, amém? E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido. Então nossa oração é diante deste Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, em cuja presença nós, os mortais da terra, estamos para que ele levante Zaqueus em tempos no século 21. Ele levante Zaqueus para que esses Zaqueus, aleluia, que moram nos quatro cantos da terra, que possuem bens materiais, que eles venham repartir aos pobres da terra. Amém? Nós oramos para que o Senhor toque no coração desses Zaqueus
famílias do planeta, para que eles venham ajudar as famílias carentes, as famílias necessitadas, as famílias que estão passando fome, as famílias aí que não têm comida, que não têm casa, que não têm roupa, que não têm sapato, que não têm nada, enquanto muitos ricos têm milhões e milhões, milhões acumulados, aleluia. Nós oramos para que o Senhor faça um milagre e faça este ano um mover espiritual nos quatro cantos desta terra, para que o pobre venha a ser socorrido pelos Zaqueus da terra. Amém? Amém? E nós agradecemos a Deus, porque nós cremos que assim é a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O mesmo Jesus que salvou Zaqueu era rico, ele também salva hoje e até o dia final ele vai estar operando nos quatro cantos desta terra. Amém? Todo aquele que crê e confia neste Deus e ama a palavra de Deus, amém, adora a Deus, quer que a palavra de Deus se multiplique na terra, repita e diga, concorde comigo, amém.